Então, meus queridos, meus amados, bom dia para vocês. Então, vou comentar com vocês sobre um tópico, né, que começou a comentar, né, porque a gente fica no grupo dos professores de arte aí, do Brasil todo, tô no grupo de WhatsApp, uns três, e a gente vai sempre comentando o que possa vir cair no Enem, que tem tanto tempo que não vem caindo, e esse ponto a gente começa a trabalhar a partir de agora, para que vocês possam ter uma base. E um dos pontos que foi comentado num dos últimos debates que nós tivemos foi a questão da questão de museus, né, que muitas vezes a identificação de museus ela não é trabalhada, não é discutida como realmente deveria. Né? E é esse ponto agora que eu vou trabalhar com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de museus, tá? E como isso interfere hoje na vida das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente tem os museus, né? Sabemos da existência dos museus, nós sabemos a tipologia da Grécia que veio papapá, lá das musas, mas não sabemos a classificação dos museus, a necessidade, o porquê, o experimento, né? A pesquisa, para que servem, que tipos de museus nós temos. E aí vamos surgindo essas curiosidades que agora podem ser cobradas também daqui para frente, e é bom ter esse entendimento, tá? Eu não estou vendo vocês agora, não estou vendo vocês, não estou vendo bate-papo, porque está tudo aberto aqui o slide. Tá vendo direitinho o slide? Tá tudo ok? Dá para ver. Então, beleza, obrigado. Então, o que acontece? O que é o museu, né? A definição do museu, as definições, né? Porque ele é um ambiente de caráter permanente, né? Existe uma administração envolvida no museu. O museu tem, ele tem a sua principal função, vamos assim dizer, é conservar, é estudar, é valorizar, né? Ter aquele conjunto todo que existe ali, valorizando tudo que pode realmente existir, de objetos artísticos, históricos, científicos, técnicos. Então, jardim botânico, zoológicos, aquários, por exemplo, nós temos o Bosque aqui em Araguari, então quer dizer que eu posso considerar o Bosque como um museu? Sim, porque ele é vamos dizer que ele é um grande jardim, tá? O que acontece? Aqui eu coloquei imagem para vocês, né, do museu que pegou fogo, muito triste. Eu sei que essa imagem choca, mas a gente percebe que muita história da pesquisa que aí estava, a maioria, né, foi totalmente destruída. Então, o que acontece? Muitos, né, desses museus têm a sua mostra permanente. Alguns não têm fins lucrativos, outros têm fins lucrativos. Uns são a serviço da sociedade, outros são a serviço somente da pesquisa, uns são abertos ao público, outros não, né? Então, assim, como nós temos, por exemplo, um museu na nossa escola, que é um museu específico da escola, mas que não é aberto ao público, por exemplo, onde tem testemunhos, onde tem materiais, onde tem tudo que envolve a história de um determinado local, de determinada época da sociedade. Né? Então, o que se inclui, então, nesses museus? Então, aqui nós temos casarões, que também podem ser incluídos, onde tem mostra, onde tem apresentações. Aqui em Araguari nós temos aquela casa do lado da clínica do Dr. Lorival, por exemplo, que ali a Luciana, né, a doutora Luciana, que também é uma proprietária, ela queria fazer ali uma casa de eventos, de arte, né? Ali, a casa, ela conservou a história toda, mas não sei se desenvolveu o projeto que ela queria. Então, o que acontece? Os sítios, né, monumentos naturais, arqueológicos, etnográficos, movimentos históricos, né, tudo que possa ser conservado e tudo que possa virar material, né, para que nós possamos pesquisar. Tudo que envolve o povo, a nossa cultura. Então, essas são as instituições, né, que também possam incluir exemplares vivos de vegetais e animais, como jardins zoológicos, botânicos, aquários, vivários, né, os centros de ciência planetária, as galerias de exposições não comerciais e também as comerciais. Às vezes você vai lá no shopping Uberlândia, você passa lá, tem uma loja lotada de telas, claro, para vender. Aquilo se torna um museu, uma galeria, onde você pode também adquirir uma tela caríssima daquela.
né? Claro, porque existe um valor também de criação. Então, tudo isso, né? Bibliotecas também, arquivos, como o Arquivo Público Municipal que nós temos, e a maioria das cidades também possui seus arquivos públicos. Aqui nós temos uma reconstituição, nós temos uma restauração de um museu aqui no Triângulo Mineiro, esqueci o nome da cidade, né, na verdade, de um arquivo público municipal, né, que aqui eles querem colocar todos os elementos. Aqui nós temos um arquivo público municipal em Araguari, mas num espaço muito pequeno. Né, tenho a minha crítica, que poderia ser um espaço maior. Na verdade, o meu sonho de consumo era que o Palácio dos Ferroviários não fosse a prefeitura. Isso sempre. Para mim, que lá tinha que ser um espaço cultural enorme. Além de ter o Museu dos Ferroviários, tinha que ter o Arquivo Público Municipal, Biblioteca Pública, um teatro ali naquele espaço de estacionamento no fundo, maravilhoso, enorme. Aproveitar todo aquele espaço. Eu lembro que eu fui em São José dos Campos, se eu não me engano, lá tinha um espaço cultural que era uma estação também antiga, abandonada, e no fundo da estação que eles usavam os pavilhões, tudo assim, era uma escola de balé, uma escola de teatro, uma escola de música, tudo misturado, era uma coisa muito louca, muito linda. E quando eu fui nisso, quando na época eu fazia faculdade, eu imaginava, gente, nosso Palácio Ferroviário também poderia ser um local. Existe um projeto futuro, né, de atrás da SAI ser o nosso centro administrativo ali, construir e deixar o Palácio Ferroviário como sendo um local cultural, que eu acho que é perfeito, que é o local que tem a cara para isso. Né? Então, os parques naturais, as organizações internacionais, nacionais, regionais, né, ministério, administrações sem fins lucrativos, enfim, como eu falei para vocês, então, às vezes se torna repetitivo demais, mas estão todos os locais que trabalham essa preservação histórica, política e até mesmo social. É por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas, quando a gente vai falar de regime militar, de ditadura militar, as pessoas às vezes não entendem, né? Eu vi uma postagem esses dias de um cara falando assim, que colocou 5 ditadores, né, os presidentes da época da ditadura militar, colocou nessa época não existia corrupção. Aí eu fui e comentei embaixo, realmente não existia, porque quem falasse sobre corrupção era morto. E no Chile, esses países, Argentina, que sofreram também ditadura como o Brasil, eles criaram museus relacionados a isso, né, que conta como foi a história. Eu sinto muita falta disso no Brasil, de ter um museu que fala sobre o regime militar e o que foi o regime militar no Brasil. Acho que todos vocês, né, já estudaram, sabem como é que é isso. Aqui nós temos o Museu da Dona Beija, em Araxá, né, onde conserva a história de uma das maiores mulheres, né, do Triângulo Mineiro. Para quem não sabe, Dona Beija foi a mulher que praticamente conseguiu o Triângulo Mineiro de presente para Minas, porque o Triângulo já foi goiano, já foi paulista, e por último ele se torna mineiro, graças a uma interferência aí da nossa grande Dona Beija, uma das mulheres mais lindas que já existiram, né, no Triângulo Mineiro. E recentemente a tataraneta dela faleceu em Uberlândia, tá? Então, as instituições têm as práticas sociais, né, realmente desenvolve atividades como o Museu Lazar Segal, que desenvolve atividades lúdicas para as crianças, então existe uma gestão democrática participativa. Aqui nós temos um Museu Municipal de Estrela do Sul, que eu já fui também, incrível, tem altas histórias e mostra a réplica do diamante Estrela do Sul, que infelizmente, né, foi vendido para o Museu do Louvre, na França. Então, o maior diamante do mundo saiu de Estrela do Sul e foi parar na mão dos franceses. Não tenho crítica, mas também imagina se tem a réplica nesse museu. Imagina que é nesse museu esse maior diamante também, a questão de segurança e outras coisas. Mas o museu preserva um prédio histórico, também acho maravilhoso. E também vale a pena visitar a Estrela do Sul, é próximo. Então, casas, fazendas, escolas, fábricas, estradas de ferro, músicas, minas de carvão, planetários, jardins botânicos, tudo isso recebe um olhar museológico. Então, todos esses locais. Então, o povo critica muito as linhas férreas que tem na Avenida Mato Grosso. Gente, quando abriu aquela rua,
maravilhoso, mas quando tirou as linhas de ferro, eu fiquei numa tristeza. Por quê? Porque faz parte da nossa história. Então você vê ali a linha de ferro antigamente, quando eu era adolescente, não sei se vocês pegaram, mas acho que vocês também pegaram, os trens que saíam do batalhão e passavam por ali, né? Hoje não passa mais porque a linha férrea foi desativada. Então isso faz parte também da nossa história e deve ser preservado. Então o que, que nós temos em primeiro momento? O museu tradicional, esse museu que nós estamos acostumados, e o museu tradicional ortodoxo. Nós falamos ortodoxo porque ele é acadêmico, ele é próprio para pesquisa. Então vou citar exemplos aí para vocês verem. Então, o ambiente, né, voltado para pesquisa, núcleo de exposições, né, cada núcleo tem o seu espaço, existe um roteiro, você começa a ter uma linha para você chegar, tem exposições permanentes, né, o objeto é o produto cultural, né, eles valorizam o objeto, né, a técnica é conceitual, porque existe um conceito daquele objeto, tá? E claro que eles também fazem a reconstituição, então então nós temos aqui o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, né, e as suas, né, o que existe ali, a Capela Imperial do Paço de São Cristóvão, então o Museu Histórico Nacional, né, o que tem elementos que ficam permanentes para pesquisa, exposição de ex-votos, né, que também são as devoções que existem, também que fazem parte do Museu Histórico Nacional, né, o museu também coloca elementos da moda, tá? Como foi uma exposição por falar em moda que começou a partir de 2002, né? O Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, também outro museu também voltado para a questão de pesquisa. Essa é uma dos pavilhões do museu onde existem várias, né, esculturas gregas, né, que réplicas e originais também que conseguiram trazer, ganharam de presente outros países na época que Rio de Janeiro também era capital, tá? Aqui é uma pintura da época, né, isso em 1920, se eu não me engano, e aqui também começou a funcionar a Escola de Belas Artes, antes de realmente se tornar um museu, tá? Aqui hoje, como ele se encontra, essa parte aqui, essa parte aqui dessa cúpula que hoje ela está sendo restaurada, graças a Deus. Na verdade, depois que pegou fogo aquele outro museu, eles começaram a se preocupar com os outros museus existentes também. Então, hoje, todo o museu está passando por uma grande restauração, né, que realmente estava abandonado, realmente estava a perigo também de pegar fogo também, né, a Cultura em Tempos de Artes, que foi uma exposição também muito bacana, que foi colocada e que é permanente também lá, que fala a respeito da evolução da doença e também da evolução do tratamento, né? Porque hoje eu até brinco, hoje você pega uma pessoa que é HIV positivo, que faz uso dos medicamentos, que faz uso do tratamento, e coloca do lado, por exemplo, do meu lado, aí você fala assim, pergunta, quem você acha que tem HIV? Aí é perigoso apontar para mim, né, com essa cara de cansado, com o olho fundo, etc e tal. Por quê? Porque hoje é muito mais avançado. Então, essa exposição desmistifica completamente o preconceito. Porque ainda existe o preconceito do quem tem HIV, aquela pessoa doente, não é assim mais, né, gente? Hoje, o HIV positivo, ele tem o seu tratamento, e é como se fosse tomar um remédio, uma insulina para diabetes, um tratamento de pressão. A pessoa vive bem. Graças a Deus, a evolução, né? Bom, o Museu Imperial de Petrópolis, né? Chama-se Petrópolis por causa que era considerada a cidade de Pedro, né? Até hoje, toda a verba não, todo o imposto de Petrópolis é voltado para os descendentes da família real. Eu fui pesquisar, achei interessante, não sei se vocês sabiam disso, mas é tudo voltado para os descendentes aí da família real. Então, por isso a cidade de Pedro é completamente diferente, é bem bacana. Depois vocês quiserem ler a respeito, é bem interessante. Então, aqui está o Museu Imperial. Essa é uma das entradas do Museu Imperial. Olha que piso maravilhoso, lindo, bem preservado também, porque é mantido também pela, né, autarquia ali de Petrópolis também. Aqui, como falei para vocês, é a entrada. Essa aqui é a sala de jantar, que era a sala de jantar, né, da família real brasileira. Tá? A sala de música, que também era uma sala de dança.
a sala de visitas da Imperatriz, onde ela recebia as visitas, quando recebia alguém, né? Aqui o gabinete de Dom Pedro II e depois o quarto das princesas, todos os quartos praticamente nesse mesmo estilo. Né? A sala do trono, né, que é onde sentava-se ali para receber os súditos, para abençoar, para atender pedidos, para fazer atendimento. Aí nós temos o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, maravilhoso também, porque vale a pena também, é outro museu também que existe pesquisa, exposições permanentes, uma vasta, vamos dizer assim, a riqueza que existe de obras que estão no poder, que são propriedade do MASP, também são enormes. Aqui nós temos um exemplo do Museu do Traje de Madrid, na Espanha, onde que todo museu, para quem tem vontade de fazer moda, todo museu tem todos os trajes de todos os países do mundo todo, né? A evolução desses trajes nos países. E também, eu estava pesquisando, é interessante que também o retrocesso de alguns países. Retrocesso, né? Porque eles mostram também que alguns países em Museu do Traje tinham uma certa liberdade nas vestimentas e hoje já não tem mais, tá? É interessante. O Museu de Girona, na Espanha, onde tem exemplos de vários retábulos, de várias da arte sacra, de pesquisa de como eram as pinturas, provavelmente dentro das igrejas góticas e românicas. E é interessante porque, como eu já havia comentado para vocês, muitas igrejas góticas e românicas fecharam, tá? Então viraram shopping. Então eles pegaram viraram shopping, bares, boates. Então eles pegaram os elementos dessas igrejas e trouxe para que realmente pudesse preservar as pinturas e os outros elementos que estavam nessas igrejas. Tá? O Museu dos Geociências da UNB, da Universidade de Brasília, o Museu de Pesquisa, de Registros, né? O Museu Inácio de Lira Neves, no Manta, no Rio de Janeiro, que é um museu da medicina, né? Que é onde existe os elementos que foram utilizados, pesquisas de cirurgia, as primeiras cirurgias no Brasil também. O Museu de História Natural de Paris, né, que no qual faz um retrato dos animais, de tudo que passou pela Terra também, muito interessante. Nós temos, então esse foi o primeiro exemplo de museu que nós tivemos. Agora nós temos o museu tradicional do tipo interativo, esse é o exploratório, né, que existe a exploração, ou seja, né, a estética geral do ambiente não é fundamental, são núcleos também definidos, né, é uma percepção do tempo do visitante, é o conceito do objeto também, os conjuntos, os roteiros são definidos, mas são interativos, o público interage, tá? E o participante, o espectador, ele tem uma participação também durante a visita. Então, o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro. Eu, quando eu fui no Rio, eu gosto muito quando eu vou nessas cidades aí visitar. Quem não visitou, vai quando for ao Rio de Janeiro, tiver oportunidade, visite o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro. É um museu totalmente voltado para a ciência, totalmente experimental, onde você se delicia com todas as atividades que estão ali programadas, tá? Essa é uma sala nova que está abrindo, onde que nós vamos interagir com o espaço. Então aqui eu só coloquei porque ela não é por causa da pandemia, ela não foi inaugurada, tá? Então assim, esse espaço aí tá o exemplo de como você vai ficar dentro desse espaço, né, dentro dessa sala, onde você vai realmente se envolver com o espaço. Olha que louco, olha que maravilha. Então, né, a interação é maravilhosa. Aqui outra parte do museu, onde mostra, né, a questão dos planetas, né, as estações, em outros planetas, como. Então, exemplifica também de uma forma muito bacana. Aqui, né, a questão das fronteiras, onde você também vai perceber como são as fronteiras, o que existe em cada fronteira do nosso país. Aqui já tem outros elementos também, dentro de um pavilhão também do museu, tá? A interatividade é muito grande também. Aqui nós temos o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, onde também é um museu de interação, onde o espectador se envolve com a exposição também.
é um museu de pesquisa, e é tão interessante que em 2000, agora eu esqueci a data, em 2000, agora esqueci, eles criaram, né, o Museu de Ciências para atingir todas as pessoas que não pudessem ir diretamente no museu. Eles fizeram um museu itinerante, eles compraram um caminhão, onde que realmente pudesse levar o museu para outras cidades. Então já percorreu várias cidades, né, no Brasil todo. Pena que não chegou aqui em Araguari ainda, né? Quem sabe, eu não sei se tem cadastrar, uma hora eu vou lá cadastrar, quem sabe não vem a visita desse museu também para nós, que é interativo. Claro, é uma parte só, mas que também já faz toda a diferença, tá? Esse aqui é o National in the Space Museum, né, que também é uma interação, né, de todos os elementos de aviões, da evolução das máquinas, né, aéreas, que também é muito interessante, tá? Esse é o pêndulo, né, do Museu das Ciências de Valência, na Espanha, um dos maiores pêndulos existentes. E o Museu Tradicional com Coleções Vivas, né, que é outro também tipo de museu. Que aí que nós temos? Também são a questão científica, então são plantas de floresta, da floresta amazônica, peixes, então são um acervo de espécies vivos, tá? Então isso é um acervo interessante. Então há uma pouca interação, porque muitas vezes é voltado também para pesquisa, mas existe a compreensão, porque ele é educativo, ele é gráfico, porque às vezes tem um texto explicativo falando daquele elemento. Aqui, por exemplo, em Uberlândia, nós temos um museu, além do Museu do Índio, em Uberlândia, nós temos um museu, que agora eu me esqueci o nome, que fica lá no Moarama, que é o Museu da Biologia. Então tem tudo, tem animais, tem borboletas, borboletário, tem muita coisa. Eu visitei esse museu quando eu estava no terceiro colegial, isso em 2000. Então hoje, com certeza, tem muito mais coisas. Depois nunca mais voltei. Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, né, que é interessante, porque aqui no fundo, além de ser de elementos vivos, mas aqui, ó, essa parte aqui é a frente, o frontão da primeira escola de belas artes do Brasil, a Escola Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, né, porque o prédio acabou caindo em ruínas por falta de restauração e preservação, e eles então transportaram a frente para preservar e levaram para o Jardim Botânico. Né, e o Jardim Botânico deu o nome também do bairro ali em volta. Tá? Jardim Zoológico, então a gente coloca o zoológico também, é um elemento vivo de um museu, tá? Aí nós temos o Oceanário em Lisboa, onde que também existe aí um envolvimento do público em observação, tá? Museus de território, né? Ou seja, museus comunitários, ecomuseus, tá? Que envolve o território, que é um local todo onde se torna um museu vivo. Então, o que acontece? É a musealização de um território, ele todo o conjunto daquele local é considerado um museu. Então, é o homem interagindo com o seu próprio território, a relação cultural e social. Então, o que acontece? São os processos naturais e culturais. Né? Então, não são objetos em si, mas o tempo que está ali. Então, pode ter exposições, né, baseadas, pode ter tudo, mas é o território em si também. Então, aqui nós temos Creusot Montserrat, que é um ecomuseu, tá? O Ecomuseu Municipal de Seixal, que é um núcleo naval também. O Moinho de Maré dos Corroios, aqui também, né, aqui no qual faziam a maneira de produção. Norx Forks Museu, aqui, elementos como eram elementos. Parques nacionais e outros sítios naturais musealizados. Então, esses são os locais de pesquisa, onde que realmente tem, né, o seu tempo, é algo natural, biológico, onde existem espécies e objetos que fazem parte da nossa cultura, que fazem parte da nossa história e que merece uma preservação. Parque Nacional das Emas, tá, entre Goiás e Mato Grosso do Sul. Parque Nacional da Serra da Capivara, e é interessante que aí, né, em Piauí, por exemplo, nós temos essa serra onde que existem os maiores pinturas rupestres
ao ar livre do mundo, tá? E é um local que agora, recentemente, uma das diretoras estava pedindo socorro, porque não recebe mais verba, já tem não sei quantos anos, não sei se é 2 anos, 3 anos, que não parou de receber verba para as pesquisas, então está tudo parado. Teve que mandar pessoas embora, que colaboravam, né? E a cidade de São Raimundo Nonato, ela é uma cidade que vive em torno do Parque Nacional da Serra da Capivara. E, infelizmente, como não tem investimento, né, acaba que perde completamente também a questão da pesquisa. Cidades monumentos. Então nós temos as cidades, como eu falei para vocês, todo conjunto ele é considerado monumento. Né? Todo conjunto ali tem uma importância histórica e cultural, tá? Então o que nós temos? Ouro Preto. Em Ouro Preto, quem já foi em Ouro Preto é o Museu a céu aberto, todos os elementos, tudo tem uma história, casas que eram de uma determinada artista, determinada pessoa, que envolveu esculturas que narram a história, tá? Então isso, Olinda também, Petrópolis, como eu passei também é considerada também. Então todas essas cidades, Paraty no Rio de Janeiro, a cidade, né, para dizer, a cidade da poesia também maravilhosa. Então todas essas cidades, elas são consideradas também assim como museus a céu aberto, né, que é um local, um conjunto de preservação histórica que tem a sua história. E por último, nós temos os museus virtuais, aonde que todo o registro é diferente, é informal, o registro está ali, colocado na via rede social, internet, tá? Então, aí nós temos aí, aonde, por exemplo, museudapessoa.net, por exemplo, Histórias da Nossa Terra, museus da U. Então, tudo isso, o Museu da Pessoa vai colocando onde você possa realizar a pesquisa totalmente online. Então, na verdade, essa é a riqueza que nós temos dos museus. E os tipos de museus que são importantes também para a nossa questão da sociedade. Então, esses elementos é interessante a gente perceber essa diferenciação também dos museus, para que nós possamos entender esse universo, que é interessante perceber completamente a importância desses locais de pesquisa, desses locais de cultura e compreender que existem tipos de museus e maneiras de museus completamente diferenciados. Então, todo local onde existe preservação, seja ela natural, seja ela de objetos, seja ela de uma cidade, é considerada, sim, uma musealização daquele ambiente. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo tranquilo? Sim ou não? E aí? Tá tudo tranquilo. Tá ok, então. Então, obrigado. Então, por hoje é só. Um abraço para vocês, bom descanso e até depois da semana do saco cheio, né? Para dar uma aliviada e uma descansada também, tá? Um abraço no coração de cada